Nossa Senhora de Fátima, Rainha dos Anjos. Vamos rezar uma Ave Maria para começarmos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora, Rainha dos Anjos, São José, Santos Anjos da Guarda, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queiram sentar-se. A nossa última meditação foi sobre os anjos da guarda, nossos melhores amigos, e hoje vem um tema espetacular nas meditações de hoje, muito interessante, porque vai nos explicar assim em linhas gerais que nós podemos dar mais força aos anjos, ou como que, entre aspas, diminuir a ação deles pelas nossas atitudes. Se temos atitudes boas e muito boas, nós damos muita força para os anjos agirem. Se nós agimos mal, e tantas coisas que não são como Deus, como Nossa Senhora, como a Santa Igreja determina, ainda que sejam imperfeições, aí o que acontece? Diminuir a ação dos anjos. Então, nós podemos ser como que o fiel da balança da ação dos anjos, dar mais força ou menos força para eles. O que preferem? Mais força? Sim. É isso, não? Mais força? Sim. Muito bem, muito bem. Isso mesmo. Então, vem aqui, olha que interessante. Imaginem que você... aqui tem um trecho, nós vamos aqui para poder ilustrar hoje a ação angélica. Muitos episódios da história, assim, que foram decisivos para a existência e a continuidade da Santa Igreja, muitos episódios desses dependeram de poucas pessoas, por incrível que pareça. Por exemplo, vamos pegar lá do Antigo Testamento, o nosso bom Noé, ele é muito citado aqui, né? Porque ele foi muito fiel no tempo dele, e foi um homem tão fiel contra tudo e contra todos. Imaginem se Noé não fosse fiel ao seu chamado, o que seria de nós? Nem sei o que seria de nós, porque ele foi como que o funil da história, desde Adão e Eva. A civilização foi crescendo, os homens foram se espalhando pela face da terra, em determinado momento, e não muito distante da origem, é lastimável, porque se desviaram e se afastaram de Deus e não quiseram mais viver conforme os preceitos de Deus, a boa ordem natural das coisas, não quiseram viver, enfim, lamentavelmente agiram assim. Então Deus decidiu destruir a humanidade inteira. Aí então, vendo Noé, a fidelidade de Noé, a esposa, os filhos, etc. Então Deus decidiu, não, Noé vai ser o continuador do gênero humano. Então ele foi quase que nós diríamos o novo Adão, não é? Porque a partir dele, toda uma outra civilização. Vamos imaginar se ele não fosse fiel. Seria trágico o destino da história. Então Deus colocou, por assim dizer, a honra dele em um homem. Já pensaram nisso? Em outras épocas, toda a honra dele em uma mulher. Vamos imaginar Esther, Judite, aquelas santas do Antigo Testamento. Toda a honra de Deus estava sendo jogada nelas. Se elas correspondessem, a honra de Deus brilharia. Se elas não correspondessem, por assim dizer, a honra de Deus seria jogada na lama. Pensem bem mais recente de nós, Santa Joana d'Arc, uma jovem pura, virgem, de uma pequena aldeia, que Dr. Plínio, ele quando comenta, ele diz assim, nossa, a aldeia parece notas musicais, é a aldeia de Dom Remy. Então, Do, Ré, Mi, parece uma aldeia. Então, uma camponesinha que foi chamada por Deus para liderar os exércitos franceses para expulsar o invasor, que estava trazendo o mal para o país. Entrar de uma maneira completamente infame. Ela foi chamada por Deus para libertar. Se ela não correspondesse, então tudo, por assim dizer, do plano de Deus, entre aspas, iria por água abaixo. E o que aconteceu? Ela cumpriu a missão, só que a grande provação. Ela cumpriu a missão quando a missão dela, por assim dizer, terminou aonde? Numa fogueira. Ela sendo queimada, acusada infamemente, caluniosamente de bruxa.
Foi queimada numa fogueira. Mas mesmo na fogueira, ela soube dizer: as vozes não mentiram. Jesus, as vozes não mentiram. Ou seja, tudo que ela recebeu de Deus, o chamado, se cumpriu. Quem eram as vozes? Santa Catarina de Alexandria, que nós comemoramos hoje. Não é? Foi uma das santas que apareceu, Santa Catarina de Alexandria. E São Miguel Arcanjo. Então, está muito ligado ao anjo a vocação. E a nossa vocação está muito ligada ao anjo. Houve um episódio histórico que todo o poderio vindo do Oriente, um poderio bélico muito grande, contrário à Igreja Católica, estava disposto a invadir a civilização cristã. A civilização cristã, a Europa cristã, passou por vários momentos de muita apreensão, porque os inimigos queriam destroçar a fé católica. E vejam que coisa curiosa, poucas pessoas se deram conta de que, se aquilo acontecesse, a fé católica seria esmagada da face da terra e talvez desaparecesse da face da terra. Então, antes de iniciarmos esse tão interessante, essa meditação de hoje, nós íamos passar um pequeno episódio aqui histórico. É um filme que retrata muito fielmente um episódio histórico chamado Cerco de Viena. Viena da Áustria, a capital da Áustria, que era chamada, na linguagem assim figurada e dourada, era chamada maçã dourada. E os inimigos vindo do Oriente queriam invadir a Áustria, esmagar a fé católica e depois avançar até Roma e da mesma forma esmagar a fé católica. E um frei beato, não é? Frei Marco, esse frei percebeu que isso ia acontecer profeticamente. Ninguém mais percebia isso. E tinham até tratados assinados que todo mundo ia respeitar os tratados, ninguém invadir ninguém, ia ficar tudo muito bem. E não era isso. E esse Frei Marco, beato Frei Marco, ele percebeu: nós estamos aqui agora em nossas casas, nós estamos aqui agora na igreja, mas o inimigo da fé está se armando contra nós. Então nós temos que pedir a intervenção dos anjos para que nós possamos defender a nossa pátria, defender as nossas famílias, defender a nossa fé. E aí sabe o que acontece? Para que isso aconteça e para que todos fiquem bem convencidos disso, se não tem uma ação angélica, a coisa não pega. Pode falar o que quiser e vai ser em vão. Então a providência divina já faz com que um homem que tem uma visão profética das coisas, que tem uma visão muito mais ampla do que vai acontecer, porque ele já está avisado pelos anjos. Então, ele vai fazer uma pregação, quase nós diríamos assim, de uma catequese básica. E na catequese, nessa explanação que ele faz, o que acontece? Milagres. E vejam que coisa curiosa, outro dia nós lemos aqui, os anjos, por intermédio daquele varão de Deus, produzem os milagres. Então, nós íamos passar aqui um pequeno trechinho desse episódio, muito fidedigno mesmo, ou seja, ali é muito recente de nós, se não me engano, século XVI, então ainda tinham muitas testemunhas, e tem muitos relatos que contam toda essa história. Então, nós vamos passar esse trechinho para mostrar justamente essa ação angélica através desse frei, beato Frei Marco. E aí nós vamos ver como é bonito um homem de Deus que entende o plano de Deus, que defende uma civilização cristã e ele consegue fazer com que todos aqueles inimigos da fé sejam vencidos. Olha que interessante esse episódio. Aí coitado vai chorar diante do Santíssimo, né? Ai, Senhor, por que o Senhor faz isso comigo? Não? Esse é o Frei Marco, é muito interessante. Depois, se tiver tempo, no final nós vemos um trechinho da grande batalha. Aí vem aqui. Perigos de um universo fechado. E aqui estão acompanhando, né? Um pouquinho antes. Sabendo do quão poderoso é ser auxiliado pelos espíritos celestes, por vários meios, disseminou uma mentalidade errada para tentar impedir a comunicação da terra com o céu. Então nós vemos, quando nós vemos uma cena como essa, é muito bonita, é um monge franciscano, super piedoso, beato, santo, uma união total com Deus. Então ele fazia com que as pessoas estivessem mais perto do céu. Naquela pregação que ele faz, as pessoas literalmente estavam vendo Deus nele.
E ele não queria de forma nenhuma que isso acontecesse, ele queria que vissem Deus, não ele. Ele queria se esconder, mas não tinha jeito, Deus estava utilizando ele como instrumento. Então ele fazia com que a terra ficasse mais perto do céu e o céu mais perto da terra. E com isso, consequentemente, os anjos mais perto. E aí vejam que coisa impressionante. O demônio faz com que ele não quer que isso aconteça. Porque quanto mais acontecer a presença de Deus, a presença dos anjos entre nós, como que a ação do demônio diminui muito. Então ele faz de tudo para que isso não aconteça. Então nós temos que fazer de tudo para que isso aconteça. E aí, vem aqui. Trata-se de um conceito de vida espiritual onde tudo que diz respeito às coisas sobrenaturais são legadas a um segundo ou terceiro plano. Não é a nossa primeira atenção. E como seria bom que as coisas que tocam em Deus, Nossa Senhora, na igreja, na graça, nos anjos, nos sacramentos, fosse a nossa primeira atenção. Eu não deixarei de fazer nada daquilo que eu tenho que fazer. Isso a gente repete sempre, para não parecer que agora todos aqui vão ser monges e monjas do deserto. Não é assim. Não é? Mas a nossa primeira atenção em tudo que nós fizermos tem que ser tudo para a glória de Deus, para a glória da igreja, etc. Aí nós vamos fazer tudo com muito mais perfeição. Mas o mundo de hoje em dia, o demônio procura fazer de tudo que isso não aconteça, que a parte religiosa da nossa vida, a nossa atenção para as coisas de Deus, às vezes nossas orações, a frequência à missa, passe a ser o terceiro, quarto, quinto ou nenhum plano. Enquanto que é de fundamental importância ser o meu primeiro plano, não o quinto plano, nem o segundo plano deve ser, é o primeiro. E as coisas demais vêm por acréscimo, e tudo vai acontecer. Só que o mundo inverteu os papéis, inverteram os valores. Essa é a nossa grande dificuldade, porque para fazer com que as coisas sobrenaturais sejam a nossa primeira atenção, eu tenho que estar remando contra a correnteza do mundo de hoje em dia. Isso é difícil, não é? Por isso é bom que nós, hoje, vendo esse grupo, como é interessante ter um grupo aqui grande, porque aí nós entendemos melhor, nós estamos no mesmo barco, remando contra a correnteza, mas graças a Deus é um grupo grande. Mas padre, é uma minoria tão ínfima, mas um homem pode mudar a história da humanidade. Então, se um homem pode mudar a história da humanidade, o que podem aqui 60, 70 varões e damas pode mudar a história do globo terrestre, do universo, se for o caso. Mas contanto que tenhamos muito presente que a nossa primeira atenção deve ser essa. Deve ser o sobrenatural, deve ser os anjos. E aí, vem aqui. São legadas a um segundo ou terceiro plano, como se o céu e a graça, o auxílio de Nossa Senhora dos Anjos e dos Santos pairassem num âmbito muito elevado, inatingível. O demônio quer dar essa impressão. As coisas de Deus, nossa, estão numa altura que eu não consigo alcançar. Não é verdade. Nós devemos buscar essas coisas. E não devemos pensar que é inatingível. E que as coisas místicas... Então, quando nós lemos assim uma história bonita de uma Santa Catarina Emmerich, que tem aquelas visões da paixão de Nosso Senhor, é só para as pessoas muito místicas, né? Eu não sou místico, nossa, não vejo nada sobrenatural. Viu? Eu vejo o que eu estou vendo na minha frente. Estou vendo um coqueiro, estou vendo uma palmeira, uma barraca, estou vendo isso. Estou vendo nada de sobrenatural. O demônio quer dar essa impressão também, não é? De que essas coisas místicas só para místicos. E fazendo de tudo para que isso não passe para o nosso dia a dia. Porque se isso passar para o nosso dia a dia, ele está perdido, o demônio. Ele está praticamente derrotado. E os anjos serão vencedores. Nossa Senhora será vencedora, a igreja será vencedora. Então ele faz de tudo para que isso não aconteça. Olha, 1000 empecilhos. Até uma outra pessoa que acaba chegando antes um pouco, a gente tem um tempinho de conversar um pouco mais, etc. Eu gostaria de conviver mais, mas não dá tempo, não é? Mas eu garanto que muitas pessoas para estarem aqui têm que dar a volta em 1000 obstáculos. E têm que superar 1000 dificuldades. E muitos incômodos que acontecem com a gente. Às vezes aparecem umas dores que a gente nem sabe de onde veio e veio. Não é? Dificuldades que não se apresentam nesse dia nem nessa hora e acontece. Então é uma coisa muito curiosa. Será que é obra do acaso? Claro que não. É o demônio atrapalhando como ele pode. Claro que ele procura se esconder, porque demônio desmascarado é demônio vencido. Então ele não quer aparecer, porque não quer ser vencido, porque é orgulhoso. Mas a gente não vamos pedir para Nossa Senhora desmascarar ele, né? Então, e os santos pairassem num âmbito muitíssimo elevado, onde só os místicos teriam acesso. São os 2 pêndulos que o demônio criou para desviar a relação do homem com o sobrenatural.
o naturalismo e o visionarismo. Nós vamos explicar daqui um pouquinho mais sobre isso. Aí vem a questão do universo fechado. Olha que impressionante. Entretanto, não podemos pensar que os anjos, por serem tão elevados, tão extraordinários, tão superiores à nossa natureza, nada tem a ver com a sociedade humana. Temos que combater essa ideia também. Os anjos, sendo elevadíssimos, sendo grandiosíssimos, sendo sobrenaturais e puros espíritos, eles estão ao nosso lado para batalhar conosco, para inclusive nos proteger. Mas o mundo procura dar uma ideia de que eles estão tão distantes que são seres inatingíveis. Não é assim. Depois, deste modo, defenderíamos a ideia de um universo fechado. Claro que daria para termos toda uma outra reunião só para explicar o universo fechado e o universo aberto. Hoje nós vamos passar só nesse negrito que no meu texto tem. Mas vamos passar em frente. No qual a influência dos anjos, dos santos e, consequentemente, de Deus, não se fizesse sentir. É bonito nós vemos essa cena aqui, porque Deus se faz sentir através de um santo. Então as pessoas, chega o outro lá com uma faca lá e pega um pedaço do hábito do monge, que ele é relíquia de 3º grau, né? Então ele quer pegar um pedaço da roupa dele. Nós temos aqui um pedacinho do lençol de São Pio de Pietrelcina. Quem não gostaria de ter um pedacinho? Todo mundo gostaria, se pudesse. Mas o seu Everton, ele é meio pão duro, não dá não. Só para os que vendem mais pastel, que horror, né? Mas vem aqui, não é isso não. Mas se puder, ele daria sim. Mas a pessoa quer ter a presença do santo de alguma forma, porque ele está perto, ele sente que pode estar perto. Deus não cria estes e aqueles elementos, separando-os inteiramente do resto da criação. Tudo está interligado. Todo o universo é penetrado e interpenetrado por todas as criaturas que existem, porque tudo existe em Deus, e Deus sustenta todas, e portanto Ele está em todas elas. E não é verdade que quando nós aprendemos a contemplar as coisas de Deus, não é? Aí nós ficamos mais perto de Deus, da natureza criada. Então, às vezes, vamos visitar uma casa e ver se umas plantas e umas rosas muito bonitas que foram ali plantadas. Nossa, que bonita essa rosa. Olha como a rosa, ela é uma síntese do universo. Tem todo aquele equilíbrio, a harmonia, todo aquele lado tão harmônico, e o perfume da rosa é tão bonito de ver. Ou então nessa hora vem um passarinho todo colorido, vamos imaginar que um diamante gold, um passarinho de 7 cores, então nós, meu Deus, é uma joia de Deus esse passarinho. Então quando a pessoa sabe contemplar essas maravilhas, ele se faz mais perto de Deus, mais perto dos anjos. E nós sabemos que tudo está sendo também cuidado por um anjo. Ainda ontem fazíamos uma leitura numa meditação que antecede a Santa Missa, os anjos das igrejas. Então, em cada igreja tem um anjo guardião. Então, sempre que eu passar por uma igreja, eu não puder entrar na igreja, como que eu faço o sinal da cruz, e o autor diz assim, sem respeito humano, vamos fazer o nosso sinal de cristão, o nosso sinal que distingue um filho da Santa Igreja Católica, sem ostentação, mas com muita piedade, sem respeito humano, mas eu diria com muita ufania. É assim que devemos fazer, é um sinal que distingue os católicos, saudar o anjo dessa igreja. E aí quando nós passamos por uma igreja, anjo protetor dessa igreja, como que, né? Salve Maria, cumprimenta a Nossa Senhora e tal, será que ele não vai responder? Pode ser que nós não vejamos e não ouçamos, mas é certo que eu passo a ter um relacionamento com ele. Enfim, isso pode ser uma coisa de coração, mas muita gente que às vezes, quando está num deslocamento ou uma coisa assim qualquer, e vê, por exemplo, um ônibus coletivo passando em frente a uma igreja católica, eu faço o sinal da cruz com piedade. Pode ser que outras... Eu não faço por causa disso, eu faço porque Deus merece que eu faça. Mas outras pessoas que talvez tivessem um pouquinho de vergonha, um pouquinho de respeito humano de fazer, fazem quando vê que alguém fez. Incentivou, encorajou aquela pessoa. Por isso que é de fundamental importância o apoio colateral. Quando nós temos um mar de toda beleza aqui, não sei, mas me parece que são dos mares mais bonitos do mundo, os mares aqui de Fortaleza. Então, quando eu tenho a alegria de ver o mar, é sempre um sobressalto de contentamento, pela grandeza de Deus, pelo colorido daquele mar. Não posso acreditar que aquele mar não tem um anjo que cuida de maneira muito especial, não é? Daquela beleza toda criada por Deus. Então, contemplando o mar com essa clave, com esse prisma, nós nos aproximamos mais de Deus.
Quando temos a alegria de contemplar um pôr do sol ou um nascer do sol, quem acordou bem cedinho, né? Ainda dá, quem sabe, para ver o nascer do sol, está cada vez mais difícil, mas vamos ver o nascer do sol ou o entardecer. Que maravilha, parece que é um anjo que começa a pintar o colorido todo do céu para que aquele pôr do sol se dê. É único, não se repete. É uma coisa exclusiva, como cada fisionomia de pessoa. Cada dia um pôr do sol diferente. Então, cada anjo cuida de um pôr do sol. E assim, quando a gente contempla aquele pôr do sol, é um maravilhamento que eu tenho a agradecer a Deus por isso. Fiz com que o céu ficasse mais perto da terra e a terra mais perto do céu. E eu me fiz mais perto de Deus. E aí vem aqui. Deus sustenta todas, portanto, as criaturas estão sempre conjugadas umas com as outras. Ora, não era possível que fosse criado um mundo angélico inteiramente separado do mundo humano. Tanto mais que cada criança, ao nascer, recebe um anjo da guarda. Então, vejam como Deus quer que o mundo angélico se torne muito perto de nós. E eu acho que as mães são testemunhas melhores, eu creio. Muitas vezes parece que a criancinha, eu sempre ouvi dizer isso, não é? Que as criancinhas assim inocentes, que ainda não têm uso da razão, muitas vezes olham para certos lugares e conversam como que aquele balbuciar de uma criança, como que estivesse vendo alguém. E quase que a gente pensa, está conversando com o anjo da guarda dela, porque o anjo da guarda pode se mostrar para ela sem véus, porque ela é inocente, ela é pura, ela não é estranha. Talvez nós fiquemos assustados quando aparece, aí, não é porque eu já faço o exame de consciência, né? Ui, já não está andando bem aqui, meu anjo da guarda está meio bravo com essa fisionomia. A criança inocente não, a criança inocente olha, sorri, olha, parece que conversa com o anjo. Acho que as mães já viram isso algumas vezes com os filhos, né? Me parece. Sim, os anjos agem no mundo. Os anjos e os homens constituem uma sociedade na qual mantém relações mútuas. Olha que interessante, isso é uma boa relação para nós termos, relações mútuas com os nossos anjos. Nós estamos circundados de anjos e demônios. A gente não gostaria de ouvir a segunda frase, né? A segunda palavra, demônio. Ai, não dá para dispensar essa parte? Não dá. Eu acho até, não sei, eu diria até bom que tenha, porque pelo menos eu fico mais vigilante, eu fico mais cuidadoso, eu rezo mais, mas estamos circundados por anjos e demônios. E eu quisera fazer com essas minhas palavras com que todos vivessem muito mais voltados para a realidade elevada dos anjos. A realidade que é muito mais substanciosa do que aquela que os sentidos captam. Os sentidos nós sabemos, são 5 sentidos. A visão, podemos nos olhar, contemplar, nos encantar. Depois, o olfato, quando as flores exalam seu perfume. Outro dia fomos num lugar que tinha um perfume de dama da noite, tão perfumado, tão agradável, não é? Então, o olfato fica todo ele tomado por um perfume tão agradável. Depois, os sons bonitos. Ainda hoje falávamos dos anjos e músicas e os anjos. Então, quando nós ouvimos uma boa música, aquilo nos eleva. Tem um anjo que está ajudando aquela melodia a sair mais bonita. Por isso que é sempre bom que todos aqueles que participam e todos aqueles que querem participar do coral rezem aos anjos, para que na hora de a gente cantar, eles cantem por nós, né? Aí vai ser outra coisa, né? Vai ser um outro nível de música, mas nós somos instrumentos deles, dos anjos, então vamos procurar sempre, quando cantar, expressar isso. Depois os outros sentidos também. Para mim, esta é a substância, aqui vem um lado interessante, para nós acaba sendo também aqui um bom exame de consciência. É a substância de um arauto, e eu diria, de uma família de almas que participam também aqui dos arautos do Evangelho. Qual deve ser essa substância? Muito interessante. Um arauto do Evangelho íntegro, famílias que participam, terciários dos arautos do Evangelho íntegras, são aquelas que têm a sua primeira atenção fixa no mundo angélico. E nós estamos sendo convidados nessa consagração para o quê? Ter as nossas atenções mais fixas no mundo angélico. Se nós vamos nos consagrar aos anjos da guarda, tal será que nós não devemos ter muito mais convívio com eles, muito mais relacionamento com eles, relacionamento sobrenatural, de oração, recorrer constantemente a eles, não é? A gente fica quase com a impressão, quando a gente tem mais convívio com os anjos, que aí nós não estranharíamos se ele aparecesse para nós. Nossa, meu anjo, como está? Fazia tempo que eu queria lhe ver, conhecer pessoalmente, né? E se puder dar um abraço no anjo assim, seria um flash. Mas, quanto mais convívio a pessoa tem com os anjos, por assim dizer, menos ele estranharia que um anjo aparecesse. Por exemplo, Monsenhor João
fundador dos Arautos, sempre teve essa intenção de ver um anjo. Aí teve um dia que ele chegou no quarto dele, que ele morava num prédio, um prédio que era dos beneditinos, então era uma torre. Ele entrou no quarto, assim, tinha uma sala próxima, um sofá. Aí ele entrou e viu alguém sentado no sofá. Ué? Aí ele olhou com tanta naturalidade que ele pensou que era alguém que estava lá mesmo. Ele disse, ué, mas aqui não tem ninguém? Aí quando ele olhou de volta, já não estava mais. Aí ele falou, acho que era o meu anjo, eu tinha pedido para conhecer meu anjo. Então ele apareceu, mas foi tão rápido. Aí quando ele já olhou, não estava mais. Mas ele disse que era uma pele tão alva, uma coisa assim, que o anjo tomou uma forma humana para que a pessoa tenha pelo menos uma visualização das coisas e possa imaginar como é que é um anjo. Mas ele manifestou e o anjo atendeu. Não é? Bem, aí vem aqui. Portanto, numa realidade mais substanciosa, mais rica do que essa em que vivemos, compreende-se, pois, que São Gregório Magno tem enfatizado tanto a necessidade de tomar como modelo de vida e de virtude os espíritos angélicos. Portanto, um Papa santo, ele incentivava isso. Olha, para ter modelo de virtude para nós, meus filhos e minhas filhas, dizia o Papa, sejam como os anjos. Nossa, então ele estava dando uma meta alta, mas as nossas metas têm que ser altas, não pode ser meta baixa. Não é? Então, vamos procurar seguir esse conselho do Papa São Gregório Magno. Conformado em operar humano com o celeste. Ele queria muito esse relacionamento dos anjos e dos homens. Hoje em dia, essa necessidade de angelização não é menor para praticar a virtude, dadas as difíceis condições no mundo moderno. É uma batalha. A prática da virtude, a perseverança na virtude, hoje em dia é muito difícil. Obviamente não é impossível, mas não é verdade que todos aqui têm algum ofício, têm algum estudo, têm alguma atividade. E não é verdade que, se nós não temos uma vigilância muito grande, um cuidado muito grande de nunca nos afastarmos do caminho traçado por Deus, facilmente a pessoa escorrega, com muita facilidade, quase sem fazer esforço. Não é? Eu diria assim, se eu vou seguir um ritmo normal de algumas coisas, eu escorrego. Então eu tenho que evitar até o ritmo, aspas, normal, porque eu tenho que enfrentar aquela situação que facilmente ofenderia a Deus se eu não tivesse uma vigilância muito grande. Mas para que eu possa agir assim, é de fundamental importância eu recorrer sempre ao meu anjo da guarda, porque muitas vezes o demônio procura literalmente fazer com que nós pisemos num tapete. Pise nesse tapete bonito, tapete persa, não é? De um rendado, de um colorido lindíssimo. Olha, venha, pise. E a pessoa vai. Só que é uma trampa, é um embuste do demônio, é uma enganação. E a pessoa pisou, se não toma cuidado, tchum, puxa o tapete e cai. E o Monsenhor João diz, cai de costas e quebra o nariz. Então veja o tamanho da pancada, eu bato a nuca e quebro o nariz, o negócio foi forte, mas porque o demônio quer dar esses tombos na gente, tombos espirituais do pecado, e depois, e agora para consertar isso, meu Deus, e como, então, muita vigilância, muito cuidado. Por isso, o fundador dos Arautos, Monsenhor João, recomenda uma união com os anjos que vá além da simples intenção. Nós temos a intenção de ter união com o nosso anjo da guarda, não é verdade? Temos essa intenção. Não ficar só na intenção, não. Onde é que ele quer que nós cheguemos? Se o anjo é meu servidor, eu devo inverter este papel, sendo ele um espírito puro e estando na visão beatífica, na visão de Deus, eu devo servi-lo, devo ser escravo dele. Daí, isso aqui justifica muito a nossa escravidão ao anjo. Ele é muito superior a nós. Ele está na visão de Deus. Ele vai me servir? Nossa Senhora, eu é que tenho que servir a Ele. Mas não é verdade que, assim como temos a graça de ser consagrados a Nossa Senhora, nos fazemos escravos de amor, somos objetos dela, não queremos outra coisa senão fazer a vontade dela? Nós podemos fazer isso sem reservas em relação ao nosso anjo da guarda também. É um espírito superior. E diga-se de passagem, não é? Isso é sempre bom lembrar também, porque a gente fica com certas situações, ficamos apavorados. Os nossos anjos da guarda, não é? Eles são anjos guerreiros. Você tem certeza? Guerreiro mesmo? Porque eu vejo aqueles anjinhos tão bonitinho, gordinho, fofinho assim, né? Com aquela asinha que a asa não sustenta, não. Mas vamos dizer, é um anjo barroco, bonitinho. Não. É uma representação, digamos, legítima, mas o nosso anjo da guarda é guerreiro. Por quê? Ele estava ao lado de São Miguel quando expulsou Satanás do céu, Lúcifer do céu. Então, eu sei que o meu anjo da guarda já deve ter dado umas boas espadagadas nos espíritos malignos. Então, eu tenho que estar sempre lembrando disso, meu anjo. Puxe a sua espada, por favor. O demônio está me atormentando aqui. Aí é certo.
ele já tem prática nisso e já sabe como pegar o adversário. Ele é invencível perto de Satanás. Nós é que temos que tomar cuidado, temos que ter vigilância. Então, se eu sei que o meu anjo da guarda nunca vai ser derrotado pelo demônio, por que ele vai me servir? Eu que vou servir ele. Eu ficando do lado dele, eu não perco. Não é? Quando eu tenho um amigo bem forte na escola, ou você é amigo dele, né? É muito melhor ser amigo do que inimigo desse sujeito. Então, eu pego... Mas o anjo da guarda é invencível em relação ao demônio. Atitudes que atraem anjos. Aqui é muito fenomenal essa parte. Eu estou lendo muito rápido. Se alguém achar que está muito rápido, levante o braço que eu leio mais devagar. Mas é o desejo de poder dar toda a matéria tão bonita para hoje. Aqui vem um ponto super importante. Nós falávamos no início de dar força ou então, como que, aspas, coibir a ação do anjo. E, pelo outro lado, dar mais força para a atuação do demônio. E aqui vem pontos muito importantes para nós, que está ligado ao nosso dia a dia, de como eu posso dar mais força para o anjo ou mais força para o demônio. Então vamos prestar bem atenção nesse ponto. Tendo compreendido a importância dessa vinculação ao mundo angélico, é de fundamental importância trazermos este princípio para a prática do dia a dia. Não é? Isso é muito interessante, porque eu quero ser santo, eu quero ser santa, tá bom, amigo e amiga, ótimo, ótima resolução. Agora vamos conversar aqui concretamente como é que você vai fazer. Não é? Eu vou sair voando. Não vai voar, você não tem asa, vai ter aqui no chão. Não é? Então, o que você tem que fazer concretamente para buscar essa santidade agora? Aí então, vamos fazer agora um roteiro para a via da santidade. Aí, sem dúvida nenhuma, eu vou dar muito mais força ao meu anjo da guarda. E olha como não é difícil essa força. Vejam bem, como não é difícil dar força e como é fácil dar força para o inimigo também. Olha aqui. Ou seja, posso eu ser um instrumento de abertura dos espíritos angélicos, ou serei, ainda inconscientemente, uma peça de atração dos demônios. Então, vejam bem, nós somos o fiel da balança, ou damos mais força para o nosso anjo, ou mais força para o demônio. Não é? Aqui a pergunta se põe: que tipos de atitude trazem anjos ou demônios para a Terra? Bom, aqui nós vamos ter coisas concretas relacionadas a nós. Mas eu tenho a impressão, e isso muitas vezes, Monsenhor comenta certas atitudes. Por exemplo, alguém me disse outro dia aí, andaram colocando fogo em umas igrejas, não foi? No Chile, alguma coisa assim. Ali uma pessoa explicou, o que eles estavam fazendo ali não era baderna, não era só delinquência, não era só gente que quer fazer depredação ao patrimônio. Não, ali, do início ao fim, uma pessoa muito entendida, muito assim, piedosa, explicou. Do começo ao fim, ali foi uma cerimônia satânica. Até o fim da cerimônia. Começou com umas danças de um não sei o quê, uns entes vestidos todos de vermelho com chifre e rabo, e começaram a colocar fogo no sacrário, tinha que fazer uma cerimônia ali dentro. Ele explicou tudo com fotografias. Isso foi um rito satânico que foi feito. Por que fazem isso? Fazem isso para dar mais força para o demônio atuar na face da terra, para perder mais as almas. É gente muito ruim. Sendo assim, o que nós temos que fazer? Sem dúvida nenhuma, uma missa que é celebrada, nós temos que pedir a graça de a celebração e a participação da Santa Missa ser de tal forma, com uma tal piedade, com uma tal atenção, com uma tal devoção, que nós damos muito mais força para os anjos. E os demônios não têm como atuar. E aqui, isso no que toca uma parte mais alta, mas que não é difícil de entender. E agora, no nosso dia a dia, nas minúcias, nas coisas pequenas, como é que deve ser? Em primeiro lugar, devemos considerar que já são cerca de 7.000 anos de história, desde Adão e Eva, a criação do mundo até hoje, mais ou menos, estou assim meio arredondado, de luta entre o bem e o mal na humanidade. Assim sendo, não há nada que não esteja sob a influência do bem e do mal. Não existe mais neutralidade. É muito impressionante isso aqui é muito sério. Portanto, tudo está impregnado de anjos ou demônios. Não há terceira posição. Todas as nossas atitudes atualmente, como que agora se resume nisso. Eu dou mais força para o anjo ou para o demônio. E todas as atitudes que é feito no mundo, os inimigos da igreja sabem disso também. Então, eles fazem tudo de tal forma que é para o mal. E nós temos que fazer tudo de tal forma inteiramente para o bem. É muito impressionante isso. E eu creio que, na medida que nós vamos explicitando um pouquinho mais isso daqui, vários aqui vão lembrar de episódios
muito sérios, que assistiram de pessoas muito más, querendo fazer coisas para o mal. Ah, mas era para dar força para o demônio? Eu acho que não está pensando isso não. Talvez não estivesse pensando aqui, mas aqui no subconsciente sabia que aquela atitude é péssima. Péssima. Então, sem dúvida nenhuma, dá mais força para o inimigo. Não é? Os anjos, sendo um puro espírito, sente maior propensão em atuar em locais... Olha que impressionante aqui, eu peço uma atenção especial. Vamos agora dar uma combatida. Hoje não estou vendo tanta gente cansada não, mas vamos combater agora, abrir bem o olho. Os anjos, sendo um puro espírito, sente maior propensão em atuar, anjos, em atuar em locais onde sinta consonância com sua essência, ou seja, com pureza e com limpeza. Então aqui já é coisa concreta. Uma casa bem limpa, um ambiente muito puro, um ambiente perfumado, uma casa ordenada, dá muito mais possibilidade do anjo atuar. Não sei se me fiz claro aqui, tá dando para entender, né? Do contrário, dá mais força para o quê? Para o demônio. Sujeira, bagunça, desordem. Mas eu acho que nem precisaria dizer isso. Eu acho que todo mundo sente e percebe isso. Só que no meio do corre-corre, do dia a dia, qual é a frase lapidar? Depois eu arrumo. Depois. Olha, está bagunçado aqui, não sei o quê. Depois. Contanto que não seja hoje, nem agora, depois. E o depois se prolonga por uma semana, 2 semanas, às vezes um mês, e olhe, aqui no Brasil o provisório costuma ser definitivo. Deixa assim, para ver como é que fica, e depois a gente vê como é que está. Então nós temos que tomar esse cuidado. Assim como o corpo deve ser reflexo da alma, isso aqui é um ponto muito importante também, queridos amigos, por isso devo procurar com equilíbrio manter minha dignidade. Não é interessante? Dignidade. Outro dia nós estávamos lendo aqui uma reunião feita por Dr. Plínio na Universidade aqui de Fortaleza, e ele fez uma reunião muito interessante, que ele dizia que o povo daqui, dado o dom que Deus concedeu da inteligência, deve ser um povo com muita distinção, com muita elegância e com muita nobreza. Não é? Por quê? Porque isso é um reflexo da alma. Então, elegância, distinção e nobreza, entendam, sem vaidade, sem querer chamar atenção. Mas eu devo estar sempre bem asseado, bem vestido, bem vestida, porque isso favorece também a ação dos anjos. E quando uma pessoa vai andando pela cidade, no meio dos seus afazeres, ou no seu trabalho, ou na escola, ou no estudo, na universidade, aonde for, aquela pessoa bem asseada, com gestos nobres, elegantes, distintos, não é? Isso faz com que ali favoreça a ação dos anjos. Modos vulgares, palavras vulgares, coisas dessas, evidentemente, não precisa nem dizer, favorece a ação do inimigo, a ação do demônio. Assim também os lares devem ser um reflexo das almas que ali habitam. Não é interessante? Tem muito sentido isso, não acham? Me parece muito lógico o texto, não? Ou seja, quando procuro a ordem e a limpeza da minha casa, do meu quarto, da minha sala de trabalho, a primeira intenção não é para que simplesmente o local não esteja sujo, mas sim para que seja um santuário angélico. Então já pensaram? Nós vamos começar o trabalho, sei lá, no cartório. Então vamos ordenar todo o cartório aqui, para que aqui seja um santuário de anjo. Então tem que ser muito bem arrumado. Então, e bem arrumado não vai ajudar o trabalho? Não vai ser mais ordenado o trabalho? Eu vou saber procurar melhor os documentos, eu vou saber onde está tal coisa, porque eu ordenei bem, é um santuário angélico. Não é? Agora pense no oposto. Não é? Nem sei o que dizer do demônio, não é? No santuário, né? Do demônio. Um caos, uma desordem. Sei lá, a pessoa às vezes perdida no meio da bagunça, demora 1 hora para achar um papel que estava na frente do nariz dele, mas ele não viu. Tanta bagunça que, então, não é um santuário angélico, não é? Colocar formalmente esta intenção. Isso é importante nós expressarmos, mencionarmos, colocar a intenção. Inclusive consagrando a limpeza do momento aos anjos. Olha que interessante, porque, queridos amigos, nós não sabemos, tem pessoas que fazem isso para o mal, consagram ao demônio muitas coisas que fazem. Se costuma dizer
da vida de São Cipriano, que na primeira fase da vida dele era meio bruxo. Já ouviram isso, né? São Cipriano. Bom, o que ele dizia? Quando ele se converteu, mudou de vida, se santificou fenomenal. Então, vejam que ele nunca desanimou nem desesperou, né? Santo, São Cipriano, doutor da igreja depois. Bom, ele comentava que nesse período da vida dele, que ele viveu no meio desses horrores satânicos, sujeira, impureza, tantas coisas, ele dizia assim: todas as correspondências que eu escrevi, não tinha e-mail naquela época, né? Mas todas as cartas que eu escrevi, eu colocava sinais cabalísticos e diabólicos, porque eu sabia que aquilo ia fazer mal para as pessoas que iam receber a carta. Mas era um símbolo que ninguém sabia o que era, mas era um desenho qualquer, não é? E era um desenho que ele consagrava aquilo para Satanás. E então, por isso que várias ordens religiosas depois, quando começaram a escrever correspondências, colocavam um M com uma cruz, Maria e a cruz, ou então IHS, Iesu Hominus Salvator, com uma cruz em cima também, para que aquela correspondência fosse consagrada a Deus e aos anjos. E alguns colocavam umas siglas pitorescas, SATG. Já viram isso? S.A.T.G. Quando eu mando umas correspondências com esses símbolos. Que símbolos serão esses? Santo Antônio te guarde e faça chegar ao lugar. Você não se extravia esse documento. Então, nessa sigla eu estou consagrando a Santo Antônio. Santo Antônio, me faz chegar essa correspondência, é importante, é urgente. Né? Santo Antônio te guie. Aí vai chegar lá bem. Não é? Mas São Cipriano colocava outra coisa, né? O demônio te extravie. Não é? Já pensaram que horror? Colocar formalmente esta intenção, inclusive consagrando a limpeza do momento aos anjos. Isso certamente contribuirá para que haja, inclusive, mais harmonia entre a família. Não é interessante? Claro, a casa ordenada, todo mundo de uma maneira muito distinta, nobre, elegante, por amor a Deus. Eu consagrei a limpeza, a senhora do lar fez aquela limpeza. Aí, vamos supor, chega a família, o esposo, nossa, que casa perfumada. Não é só pelo perfume físico, talvez usou um perfume de jasmim, de, não sei, de dama da noite, de alfazema, sei lá o quê, não é? Mas é o perfume da virtude, que é mais agradável ao olfato espiritual do que ao olfato físico. E ajuda na harmonia, claro. E depois, bom, aí vamos lá. Isso que procuramos fazer na nossa casa, nossa oficina de trabalho, estudo, etc., deve transpor para todos os campos dos afazeres do dia a dia. Por exemplo, na alimentação. Veja que aqui interessante a reunião de hoje, está entrando em minúcias de detalhes do nosso dia a dia. Temos que limpar a casa, temos que tomar banho, usar uma roupa limpa, uma roupa distinta, uma roupa elegante, não é? Até uma colônia, um perfume pode, sem exagero, mas pode, não é? Aí vem aqui. Por exemplo, alimentação. Sim, devo procurar preparar a comida com elevação e intenção. Eu vou fazer aquela comida, eu estou consagrando a Deus. E é isso, eu acho que até mais fácil de entender, não é? Porque muitas vezes, quando nós temos a alegria de ir a alguma casa, fazer uma bênção, e depois a família tão generosamente, tão fraternalmente serve algum lanche, algum salgado, algum doce, um bolo, não é? E em geral, não tem uma casa que eu me lembro de ter visitado que não foi servido coisas deliciosas. Aí, nossa, aqui está uma delícia. Ah, padre, é que eu fiz com muito amor. Não é assim que geralmente sai? Mas é real. Como a pessoa fez com amor, no fundo ela consagrou aquilo para Deus. No fundo ela consagrou aquilo para o anjo. Então, sai mais gostoso, não tem jeito. Não é? Então, façam isso sempre, sempre. Sim, devo procurar preparar uma comida com elevação e intenção para que ela tenha benção. Seja saudável e adquira um bom sabor. Então veja, está nos detalhes. Além disto, portar-se com dignidade. Outro dia eu me lembrei do carro, sabe? O carro tem que estar limpo também, o carro tem que ser bem ajeitado. Não é? Mas já faz muitos anos atrás, né? As nossas irmãs tinham assim, uns carros, a Kombi, todo mundo conhece a Kombi, né? Não tem um que não conhece a Kombi, né? Então, a Kombi, as irmãs, com todo respeito, não é? A parte de limpeza, meu Deus, são angélicas, a parte mecânica é uma catástrofe, elas não sabiam lidar com a parte mecânica, mas digamos,
Não é? Tanto é que abriram uma mecânica assim de pessoas, famílias, para poder ajudar as irmãs a não serem enganadas nas mecânicas. Não é? Mas aí o senhor um dia não tinha carro, pegou uma Kombi delas, foi até o Padre Guerra dirigindo. A direção acho que tinha meio metro de diferença, sabe? Era meio assim. Mas aí o senhor achou muita graça, etc. Mas ele disse assim, mas diga-se de passagem, aqui é um altar ambulante. De tanta limpeza, de tanta pureza que tem nessa Kombi. A parte mecânica, para ligar, ajeite isso depois, mas a parte de limpeza estava maravilhosa. Então é bonito de ver, porque tem anjos. Não é? Então, isso também pesa isso também. E a gente vai entrar no carro de alguém, às vezes a pessoa, desculpa, pai, o carro não está tão limpo, a gente vai estar bem limpo. Mas porque a pessoa fica querendo que o carro esteja bem limpo por conta que isso atrai anjos. Além disso, portar-se com dignidade nas refeições, procurando ter uma conversa que seja construtiva e ajude o descanso da mente, sem precisar estar escravizado ao celular, televisão, etc. Não é interessante isso também? Porque se nós não tomamos cuidado, com o tempo, nós, à mesa, sentamos e já pega o celular. Não é? E um está com o celular ali, outro aqui, e não conversam, estão com o celular respondendo mensagem. Pensaríamos assim, para poder concretizar essa sugestão tão sapiencial e tão santa. À mesa, proibido estar com o celular. Padre, mas não sei se eu vou aguentar, mas faça um teste. Tente, pelo menos. Porque agora você vai ter que exercitar, sabe o quê? A fala. A fala. A pronúncia das palavras. Nossa, já está esquecendo como é que fala já, porque é só por mensagem. Não é? E começar a conversar. Uma coisa muito rara nos dias de hoje. Começar a conversar. E conversar coisas interessantes, coisas elevadas. Não é? Pode começar com uma conversa simples, vamos assim de passo em passo subindo um pouquinho. É um descanso. Porque já no trabalho, no dia a dia, no corre-corre, já são tantas preocupações, por assim dizer, na refeição, conversas leves e elevadas. Isso descansa bastante. Não é? Como que naquela hora, tinha um grande general francês, general Foch, começo do século. Ele estava na Primeira Guerra Mundial, bomba para todo lado, na hora da refeição ele proibia comentar sobre a guerra. Aí ele chegava na mesa, por incrível que pareça, mas que flor é essa que está nesse vaso? Aí os generais, outros, até estranhavam. Aqui não pode conversar de guerra, aqui é para relaxar um pouco. Depois nós vamos conversar sobre isso. Mas tem que ser um momento que uma espécie de um remanso, para que a pessoa tenha assim, um alívio, mas de temas elevados. É importante isso. Falando em conversas, este é um ponto fundamental. Elas devem ser angelizantes. Já pensaram? Olha como nossa meta é alta. As conversas que nós temos que ter, por exemplo, numa refeição, têm que ser angelizantes. Sempre buscando a edificação do próximo através da alegria. Tem muita gente que pensa que vai conversar uma conversa elevada, parece assim dois lords ingleses conversando. Não. Certamente é uma conversa elevada, é o estilo deles. Mas as nossas conversas têm que ser elevadas, mas com uma nota muito marcante. Qual é? E aqui no Ceará tem que ter essa nota especialmente marcante, com equilíbrio. Olha aqui. Através da alegria. Alegria. A verdadeira alegria. A verdadeira alegria não é palhaçada, não é? Para ficar claro. A alegria de ser filho de Deus, ser batizado, estar em estado de graça, pertencer a uma família, enfim, tanta razão para ter alegria. Pureza e vigilância. Cuidado também. Vocabulário elevado. Não usar palavras chulas. Pelo contrário, ter o prazer de exprimir a inteligência que Deus nos deu e que tanto deveria nos assemelhar aos anjos. Não é interessante? Tem sentido, não é? Nos trajes. Aqui então agora, vê que estão pegando vários pontos. Alimentação, os costumes, não é, o modo de se vestir, os trajes. Devemos proceder igual. Roupas limpas, equilibradamente perfumadas. E que pelo seu pudor e beleza eleve a alma e contribua para que os que comigo terão contato neste dia possam receber um estímulo na prática do bem, sem ostentação, mas com honra e bonomia. Não é um equilíbrio muito bonito? Não é? E aqui vem um ponto fenomenal.
Vejam que não estamos tratando sobre quais lugares são melhores ou piores de serem frequentados. Quais objetos ou pessoas devemos procurar ou evitar. Não está tratando sobre isso agora. Por ora, nos limitamos a analisar este aspecto. O que fizer, fazer com elevação, na intenção de semear o espírito angélico em todos e em tudo. Pois, do contrário, não serão anjos que eu estarei atraindo, mas sim demônios. Quase que nós poderíamos fazer uma hora dessa, uma representação teatral. Por exemplo, um restaurante que procure atender essas condições angelizantes, e um restaurante as diabolizantes. Só para ficar claro, mas aqui fica muito interessante, está muito didático esse modo dessa meditação de hoje, de nós entendermos como é que nós podemos atrair os anjos ou atrair demônios. E aqui vem um outro ponto agora muito elevado, e a hora está correndo. Atitudes que atraem anjos no campo sobrenatural. No campo sobrenatural, a luta entre influências é muitíssimo superior. No campo sobrenatural. Não é? Uma vez alguém me contou um fato muito forte. Não é? Porque ao longo da história, houve muitos santos assim, fantásticos, faróis que guiavam os povos e também pessoas péssimas. Péssimas que muita gente dizia que eram literalmente o receptáculo de demônios. Então, pessoas assim iam fazer discursos, parece que eletrizavam a multidão pelo lado ruim. E uma vez um desses, que eu não vou nem citar o nome, um desses tiranos da história, começou a fazer um discurso e o pessoal estava meio eletrizado por ele. Um sacerdote, no fundo, nas costas de milhares de pessoas, começou a rezar um exorcismo, sozinho. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nossa proteção contra os embustes e ciladas do demônio. Na mesma hora ele começou a gaguejar e não conseguiu falar mais. Engasgou. Porque ele estava sendo movido pelos demônios com a intenção péssima do que ele queria. Um sacerdote virtuoso, rezou a oração, puf, acabou. Não conseguiu falar mais. E não sabia por quê. E ninguém entendeu por que ele não estava conseguindo falar. Porque um sacerdote rezando o exorcismo, não é? Porém, para escolhermos um ponto específico no referente ao comércio com o mundo angélico, talvez seja o mais importante. Vale a pena considerarmos uma postura que normalmente é o fiel da balança, no referente à infestação diabólica ou ação angélica. E aqui vem um ponto para nós, caríssimos amigos, o perdão. Está aqui, não está? Está projetado lá? Estão conseguindo ler lá o perdão? Tá. Perdão, palavra forte, né? E muito bonita, né? Sobretudo quando ela é aplicada. Aí é o auge. A pessoa que nega perdoar outra se assemelha ao demônio. Forte isso, né? Não, não vou te perdoar, não. Desculpa, não quero saber. Aí eu fico pensando assim, já pensou se a pessoa chegasse num confessionário? Sai daqui, seu cachorro. Não é? Não seria forte dizer isso? Não é? Então, quem somos nós? Se o próprio Deus nos perdoou. Outro dia estava circulando por aí uma imagem do Nosso Senhor e estava assim, parecia que estava pendurado na cruz, não é? Mas era justamente isso. Era um sacerdote que estava atendendo um penitente uma vez, 2, 3, 4, e na quinta, se você voltar aqui com esse pecado, eu não te perdoo mais não, viu? E aí o outro pecou e voltou, não é? Pelo menos teve esse bom senso, né? Estou aqui de volta, pequei de novo. Então não vou te perdoar. Aí Nosso Senhor soltou o braço da cruz. Ei, quem perdoa sou eu, não é você. Eu perdoo. Que lição para o padre, não é? Então, perdão. E aqui vai ser interessante, o perdão é exorcístico. A pessoa que nega perdoar ao outro se assemelha ao demônio. Quem perdoa ou pede perdão para outrem se assemelha ao anjo. Então, querem ser anjos? Perdoem, não é? E quando pede perdão no confessionário, parece anjo que sai de lá. É mesmo a sensação que o sacerdote tem. Ajoelha, o contrário do anjo, né? E levanta um anjo. Não é interessante? Quem perdoa ou pede perdão para outra se assemelha ao anjo. Além do que o ressentimento é das coisas que mais propicia, isso aqui olha só, hein? É teológico. O ressentimento é das coisas que mais propicia a alma para a possessão diabólica. São Miguel Arcanjo,
não é? Quem se irar contra seu irmão será sujeito a julgamento. Mateus 5, 22. Então veja que interessante isso. O demônio tem um verdadeiro ódio do perdão, porque ele não quis pedir perdão a Deus. Orgulhoso. Não é à toa que Nosso Senhor no alto da cruz brada: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Então, sem aqueles algozes, muitos pagãos, sem pedir o perdão, Nosso Senhor perdoou, porque o demônio não suporta o perdão. Era para humilhar mais ainda o demônio. Mesmo passando por aquela injustiça, a maior injustiça da história, Nosso Senhor perdoa para humilhar ainda mais o demônio. Neste momento, poderíamos dizer que nosso Salvador fez um grande exorcismo na face da terra. Por isso é tão frequente vermos estes e aqueles santos, mártires, perdoarem seus carrascos. No fundo, entre outras razões, a intenção deles é trazer os anjos para a alma do delator, atirar os demônios do inferno e limpar o mundo do pecado. Não é bonito isso? Não é? Até tem um episódio de um santo, São Tomás Moros. Ele foi martirizado na Inglaterra, a mando do rei Henrique VIII, que rompeu com a igreja e fundou o anglicanismo. Mandou decapitá-lo. Não é? Antes dele ser decapitado a machado, não é? Então o que ele faz? Ele dá uma esmola para o carrasco. Olha, pelo seu trabalho. Não é? Ainda ele termina assim a vida dele. Perdoa o carrasco e dá uma esmola. Ó, trabalheira, cortar minha cabeça, né? Toma aqui para você um dinheiro, vá. Não é? Dá uma caixinha para o carrasco. O que tinha que fazer? Não é que ele vai cometer um pecado, mas vejam que nisso ele faz um exorcismo, nesse ato, não é? De perdoar. Então fica aqui já um termômetro, não é? Hoje em dia é tudo eletrônico, né? Pip, pip. Aquele termômetro de mercúrio ninguém quase conhece mais. Não é? É um tubinho assim que sobe conforme a temperatura, sob o mercúrio sobe, não é? E desce conforme o frio. Então, termômetro, não é? Para analisarmos nossa vida espiritual. Como está o meu ressentimento? Diante de Deus, posso dizer que não guardo rancor de nada e nem de ninguém? Aqui depois em casa. Exame de consciência, não é? Que não vai dar tempo hoje. Veja que a importância de querer-se bem e do bom trato. Se quiserem um rápido manual de conduta para atrair anjos e mandar os demônios para o buraco dos infernos, basta seguir o conselho de São Paulo. Nós vamos ter que terminar aqui porque o horário já deu. Se quiserem, dá para passar só esse trechinho, que é a conclusão daquele filme, que aparece o Frei Marco e depois o exército, que é uma coisa muito curiosa. É um exército que eu nunca tinha visto isso, é histórico, podem pesquisar depois. Eram os poloneses católicos que tiveram que lutar nessa batalha. E os soldados, os guerreiros, os cavaleiros, eles lutavam com asas. Talvez fosse até incômodo de lutar, mas eles usavam asas. Porque eles, no momento de atacar, eles pensavam assim: as nossas forças não vamos vencer, somos uma minoria. Mas se os anjos estiverem conosco, nós venceremos. Então eles adotavam no uniforme uma asa. Querem ver no finalzinho? Dá tempo. Aguentam firme ainda? Mais um pouquinho? Então vou ler só essa frase aqui de São Paulo para terminar. Depois pode, se quiser, fotografar. São Paulo Apóstolo. Vejam aqui a importância do querer-se bem e do bom trato. Se quiserem um rápido manual de conduta para atrair anjos e mandar os demônios para o buraco, basta seguir o conselho de São Paulo. A caridade é paciente, a caridade é bondosa, não tem inveja, a caridade não é orgulhosa, não é arrogante, nem escandalosa. Não busca os seus interesses próprios, não se irrita, não guarda rancor. Não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade jamais acabará. Querem ser anjos? Pega isso aqui e pratica todos os dias, não é? Aqui é literalmente tão simples como os escritos de São Paulo. Eu diria assim, tão forte como um panzer que passa por cima da gente. Não é? Porque a gente vai fazer um exame de consciência assim um pouquinho mais minucioso. Aí começa a aparecer. Não é? Aí vai anotando tudo.
depois para a confissão, quando precisar, né? Bem, nós teríamos um ponto tão interessante, reino dos anjos, reino de Maria. Eles vão ler em casa isso, Sr. Fabri? Vão ler? Tá. Vou fazer uma sabatina na próxima aula, né? Que aí não vai ser projetado, né? Intenções da oração da semana, rezamos no final. E depois tem, nossa, leitura complementar, não é? Veja, vamos ler isso aqui que é bem curtinho. A inspiração do anjo da guarda. E aqui nós entendemos melhor como são as inspirações angélicas. É bem curtinho. Em 1890, 31 crianças da escola de uma aldeia na Boêmia foram um dia a passeio pelos campos vizinhos. 31 crianças, hein? Estando ali, desencadeou-se uma furiosa tempestade que as obrigou a se refugiarem debaixo de uma grande árvore até que cessassem a chuva e os raios. É um lugar ruim para se esconder, a árvore. De repente, uma das meninas se sentiu impelida a sair daquele abrigo gritando: "Vamos embora!" e pôs-se a correr. Seguiram-na instintivamente todas as crianças, arrastada por aquela. Apenas se haviam afastado um pouco, caiu um raio naquela árvore, causando enorme estrago. Os pais das crianças, gratos aos santos anjos, olha que bonito também a atitude dos pais, ergueram ali um grande cruzeiro para perpetuar a lembrança do acontecimento. Essa ação angélica que fez com que aquelas 31 crianças não fossem mortas por um raio. Então, veja que é uma inspiração angélica. Não foi o anjo que apareceu, foi uma inspiração. E a criança, na hora, vamos sair daqui. Vai perguntar para a criança, por que você gritou e quis sair correndo? Não sei. Ela não vai saber explicar, não é? Mas foi literalmente uma ação angélica. Então, agora, vamos... só para terminarmos a nossa meditação de hoje, ver esse trechinho desse filme. Como foi dito aqui, é totalmente histórico, não é? Então, foi a Áustria que ia ser invadida por um exército pagão e que queriam, sobretudo, destroçar a fé católica. A intenção era essa. Era uma vingança a tantas coisas do passado. Bom, mas esse Frei conseguiu levantar a moral de um exército que não queria lutar, que não vai precisar. Não é? E, literalmente, iam ser destroçados. Mas esse homem, com essa atitude angélica que nós vimos no começo, lembram, né? Ele diz assim: nós estamos aqui, vocês vieram aqui, você quer rezar para mim, está tudo errado, sem rezar para Deus, eu não sou nada, etc. Mas eu queria advertir de uma coisa: em breve nós teremos grandes batalhas. Mas ninguém estava pensando em nada de guerra. E nós temos que preparar-nos para defender a nossa fé, nossas famílias e nossas tradições. E isso vai ser muito logo. Muito breve. Quase que dá para repetir a frase dele hoje em dia também. A situação está muito semelhante. Parece que nada vai acontecer. E de repente, preparemos-nos. Nós vamos ter que entrar nas batalhas. Como serão batalhas como essa? Não. Porque aí cavalo, espada, etc. Não é mais essa batalha. Mas a batalha de anjos e demônios. Isso sim. Então ele pregando, fazendo todo esforço. E aí então os cavaleiros avançam. Mas, literalmente, era uma minoria contra um grande exército. Só que quando eles desceram a montanha, aqueles cavaleiros, parecendo anjos, mais que homens, o exército inimigo debandou. Debandou de pavor. Agora, por quê? Eles são uma minoria de homens que eles fisicamente podem vencer. Mas eles não viram só homens lutando, eles viram anjos lutando. Então é bonito ver esse episódio que é uma batalha mesmo, uma guerra, uma coisa bélica. Não vão ficar assustados, é histórico, mas foi anjos mais do que homens lutando. Querem ver? Senão eu corto. Vai? Pode passar? Tá. Então vamos lá, Sr. Fabri. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, intenção da oração da semana. Pedir a graça de ter atitudes que atraiam anjos para meu ambiente. Todos. Oração para ser assumido pelo anjo da guarda. Ó meu santo anjo da guarda pessoal, já que a providência vos destinou a me guardar contra todo o mal, contra todo o perigo, contra toda ação préternatural, eu desejo consagrar-me a vós, assim, entregando-vos meu corpo com todos os seus membros, minha alma com todas as potências, com todos os méritos passados, presentes e futuros, como também todos os bens materiais que a mim pertencem.
Neste momento em que me entrego em vossas mãos todo o meu ser, seus haveres, eu vos rogo que tomeis inteira conta e posse de mim, e, assumindo-me, deis-me o obséquio de participar de vossos dons, virtudes, potências e graças, assim seja. A nossa proteção está no nome do Senhor. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Salve Maria.